Existe um versículo na Bíblia que por mais de 2000 anos foi ao mesmo tempo um alicerce de fé e uma linha de batalha. Na nossa análise de hoje a gente vai mergulhar nesse enigma antigo. Mas olha, não com mais argumentos e sim com uma chave de leitura que talvez mude tudo. Tudo começa aqui, nessas palavras de Jesus a Simão, que ele apelida de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parece simples, direto ao ponto, né? Pois é, mas a história mostra que de simples essas palavras não têm nada. A pergunta que vale 1 milhão é essa: quem ou o que é essa pedra? A resposta, ou melhor, as várias respostas para essa pergunta literalmente racharam o cristianismo, sabe? Criaram divisões que estão aí até hoje. Para a gente entender a solução proposta, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho do problema. E é isso que nos leva ao nosso primeiro ponto: como essa pedra virou uma verdadeira pedra de contenção, de discórdia. E olha só, não estamos falando de um debatezinho teológico abstrato lá nas nuvens. A interpretação dessa única frase ajudou a definir quem lidera a igreja, de onde vem a autoridade e, no fim das contas, levou a rupturas que redesenharam o mapa do cristianismo e da própria história mundial. Mas e se a briga toda estiver baseada numa premissa equivocada? E se a resposta não for escolher um lado, mas mudar completamente o ponto de vista? É exatamente aqui que a nossa análise de hoje apresenta uma ideia poderosa, a chamada chave cristocêntrica. Essa chave tem um nome um pouco chique: hermenêutica cristológica. Mas relaxa, a ideia por trás é bem simples e, olha, muito forte. É o seguinte: e se a gente lesse a escritura inteira com Cristo bem no centro de tudo? Ele não seria só mais um personagem na história, mas a lente, sabe? A lente através da qual a história toda faz sentido. E essa ideia não saiu do nada, não. Várias outras passagens da Bíblia parecem apontar para a mesma direção. Cristo é chamado de o fundamento, a pedra angular e até mesmo aquele que tem a chave. Parece que tem um padrão aí, né? Sugerindo que toda a base, toda a autoridade de verdade vem dele. Então, a gente chega no ponto central dessa visão. Pedro é uma pedra? Sim, sem dúvida. Mas ele só é pedra porque está conectado à rocha, que é Cristo. A importância dele não vem dele mesmo, entende? Ela é um reflexo, uma participação na identidade do próprio Cristo. Ok, a pergunta então é: será que essa chave funciona mesmo na prática? Vamos testar. Vamos ver como essa perspectiva centrada em Cristo pode, na verdade, harmonizar as três grandes visões históricas que sempre pareceram inimigas uma da outra. De um jeito bem resumido, a gente tem três grandes tradições. A católica, que foca em Pedro e seus sucessores, valorizando a continuidade histórica. A ortodoxa, que vê Pedro como o primeiro entre iguais, com o foco na comunhão dos líderes. E a protestante, que geralmente diz que a pedra é a fé que Pedro confessou, ou o próprio Cristo. E é aqui que a chave cristocêntrica mostra seu poder. Em vez de visões inimigas, elas viram ângulos parciais de uma realidade maior. Pensa bem, a visão católica pega a dimensão histórica, a ortodoxa, a dimensão da comunidade, a protestante, a dimensão da fé. Cada uma focou numa parte da verdade, mas talvez nenhuma, sozinha, tenha o quadro completo. Para entender como essas dimensões todas podem funcionar juntas, a análise que estamos usando traz uma analogia muito boa: a ideia de uma sala de aula divina. Nessa sala de aula, o professor é Cristo. E ele não é um professor qualquer. Ele não só ensina a verdade, ele é a verdade. Ele é a referência final para tudo. E quem são os alunos? Somos nós. Todos nós, incluindo os primeiros apóstolos, como Pedro. E o que acontece numa sala de aula? Alunos aprendem, erram, fazem perguntas e vão amadurecendo aos poucos. Isso tira um peso das costas, né? Humaniza a nossa jornada de fé. E por fim tem o guia, o Espírito Santo. Ele funciona como um intérprete interno, que garante que o ensino do professor não fique preso lá no passado, mas que se torne algo vivo, hoje. Lembra aquela frase incrível do livro de Atos? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? É isso, uma parceria na descoberta da verdade. Essa ideia da igreja como uma sala de aula transforma totalmente o nosso conceito de autoridade. Porque se Cristo é o professor, o que são, afinal, as chaves do reino que ele entrega para Pedro? A resposta, como a gente vai ver, tem mais a ver com chaves do que com coroas. A autoridade que Cristo delega não é sobre poder, mas sobre serviço. É uma autoridade totalmente transformada. Não é dominação, é serviço. Não é controle, é discernimento. Não é ser o dono da verdade, mas participar da verdade
que é Cristo. E a gente tem um exemplo bem forte disso na própria Bíblia. O momento em que o apóstolo Paulo confronta Pedro publicamente, na frente de todo mundo, porque ele não estava agindo de acordo com o Evangelho. O que isso nos mostra? Que a verdade do Evangelho está acima de qualquer líder. A autoridade máxima não está na pessoa, mas na mensagem. A igreja não é infalível, mas ela é conduzida em direção à verdade. Então, depois de olhar para a divisão, para essa chave de interpretação e para a natureza da autoridade, que imagem final a gente tem da igreja? A imagem que surge é a de uma construção que ainda não acabou, uma edificação inacabada. O autor da análise que usamos, Marconi Farias, resume tudo perfeitamente aqui. A verdadeira rocha é Cristo, revelado, confessado, vivido e discernido no Espírito. Percebe a dinâmica? A rocha não é só uma pessoa, ou uma declaração de fé, ou uma instituição. É a realidade viva de Cristo agindo no mundo. Isso quer dizer o quê? Que a igreja não é um museu, um monumento pronto para a gente só admirar de longe. Pelo contrário, é uma sala de aula viva, um canteiro de obras em andamento, onde o trabalho de aprender e de construir nunca para. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a igreja é de fato essa grande sala de aula, qual será a lição que o professor, através do Espírito, está tentando nos ensinar hoje, agora?